Olá, eu sou o Blitai e hoje nós vamos dar continuidade na nossa saga sobre as distinções de Tormenta 20, tá? Já tem alguns vídeos aqui no canal, a gente está construindo uma playlist muito legal e o primeiro vídeo dessa playlist ele explica em detalhes o que é distinção e quais as melhores formas que você pode utilizar distinções na sua campanha, tá? Eu recomendo fortemente que você assista aquele primeiro vídeo e aqui nós vamos falar sobre todas as distinções. Beleza? Vamos nessa, deixa o like, se inscreva no canal, vire membro. Muito obrigado a todos os membros, vocês são 10 e vamos nessa, porque vídeo de distinção acaba sendo longo. Eu vou mudar um pouco, né? Eu vi que a galera tá comentando aí. Eu vou deixar um pouco de falar dessa parte introdutória para falar mais da admissão e das habilidades, né? Focar no que realmente importa. Se você prefere desse jeito, comenta aí. Se você prefere do jeito antigo, em que eu falo bastante sobre a introdução dessa distinção e não falo de todas as habilidades, comenta aí para eu saber o que vocês preferem para as próximas. Beleza? Pode ser? Então vamos nessa, falar de Cavaleiro da Luz. Galera, aqui tem, né, um textinho introdutório, como eu falei, eu vou dar uma pulada, mas se você quer saber bastante sobre Cavaleiros da Luz, eles aparecem principalmente no livro da trilogia Tormenta, em específico o segundo livro da trilogia Tormenta. Já tem vídeo aqui no canal de resenha falando para vocês, recomendo bastante que você assista. Cavaleiros da Luz são uma organização que existe lá no reino de Bellefield, ou não sei pronunciar, Bellefield, especificamente na capital, Norn, e é uma distinção muito interessante, na minha opinião, principalmente para nobres e cavaleiros, que já tem uma atuação muito forte com os bônus que a distinção dá, especialmente o nobre, e vão crescer ainda mais com essa distinção em específico, isso é muito legal. Engana-se quem pensa que Cavaleiro da Luz precisa ser devoto a Calmir, tá? Você não precisa ser devoto a Calmir, muito menos ser, né, um nobre ou um cavaleiro. Pode ser qualquer classe, não tem restrições. Mas igual eu falei, algumas vão se beneficiar muito mais dos poderes que essa distinção dá. E na minha opinião também, falando aqui sobre a admissão já, eu acho que essa distinção é uma das mais abertas que eu vi, tá? É uma das que deixa a admissão mais aberta, ali, mais de boa para o mestre planejar, não tem restrições definidas, um passo a passo, como as outras que nós já vimos por aqui. Como que funciona? Basicamente tem dois modos de você virar um Cavaleiro da Luz. Ou você começa aí com 8 anos de idade virando um cavalariço, então você vai ser aquele cara que ajuda um cavaleiro já consagrado, já existente, por mais ou menos 10 anos, então você fica 10 anos ali como escudeiro, né, o famoso cavalariço escudeiro. E aí o cavaleiro ele acaba, quando ele achar que você está pronto, te consagrando como também um Cavaleiro da Luz. Mas se você é um aventureiro e não tem esse tempo aí, essa infância para virar escudeiro, você pode entrar por outros meios. Ele fala aqui pra gente muito bem isso, né? Primeira coisa, você tem que ir lá no Castelo da Luz, em Norn, que é a capital do reino de Bellefield. Lá você vai procurar pelos Cavaleiros da Luz, obviamente, você vai ser atendido por um deles e você vai ter que achar ali algum cavaleiro de boa reputação que esteja ali disposto a te apadrinhar. Então você vai ter que fazer algumas coisas que ele peça e principalmente provar a sua honra, tá? Isso aí é muito importante. E aí ele fala, olha, não tem muito um jeito específico, vai depender muito de cavaleiro para cavaleiro como que ele vai te apadrinhar e as funções que ele vai te passar. Por isso que eu disse que é uma distinção mais aberta ali comparada com as demais, tá? Só que ele fala o seguinte, olha, então o cavaleiro ele vai depositar um pouco da sua honra nesse escudeiro novato, né, nesse aventureiro que almeja ali se tornar um novo cavaleiro, e a partir de então você, que é o candidato aí, né, você não pode fazer mais nenhum ato desonroso, porque o cavaleiro vai ser responsável por você. E se você fazer alguma coisa desonrosa, o seu ato vai pesar sobre o próprio cavaleiro e pode estragar tudo. Então, o que é um ato desonroso? Você utilizar ali perícias de enganação, você fazer alguma trapaça, né, alguma mentira, coisa do tipo, pode ser perigoso e eu não recomendo, tá bom? E aí ele fala o seguinte também, que você então deve provar sua honra para aquele cavaleiro que te apadrinhou. Cara, isso pode acontecer das mais diversas formas. Você salvar a vida dele, você fazer algo que ele precisava muito, que ele queria muito,
tem várias coisas ali que ele pode exigir que você faça. O livro dá o exemplo aqui, né? Você servir alguns meses em posições humildes para conhecer ali os verdadeiras virtudes de um cavaleiro. Tem várias coisas que dá para fazer. Só que aqui ele fala um negócio bem interessante, ó. Independentemente de tudo que o cavaleiro que te apadrinhou pedir para você fazer, uma coisa ali é meio que obrigatória. Qualquer candidato adulto deve vencer um cavaleiro experiente em um duelo não letal. Então você vai ter, em algum momento, você vai ter que participar ali de um duelo contra um cavaleiro experiente. Pode ser aquele que te apadrinhou ou não, né? Pode ser outro, então não tem problema nenhum. Isso é bem interessante. E depois disso você é introduzido aí à Ordem da Luz e tem toda uma cerimônia, né, formal e etc. Tem até o juramento aqui, ó, eles colocam aqui a cerimônia de sagração com os juramentos que você tem que fazer, o que você tem que falar. É um roleplay bem legal, acho que fica bem maneiro numa sessão, uma pegada assim, tá? E é isso. Então você vê que é um negócio mais de boa, né? Uma dimensão um pouco mais tranquila aí comparada com as outras que nós vimos até agora, tá? Aí depois você já ganha a marca da distinção. Você se torna um Cavaleiro da Luz. E aí, olha só, mesmo que você não seja devoto a Calmir, você vai ter que seguir o código de honra da classe do Cavaleiro e também as obrigações e restrições de Calmir. Mesmo que você siga Linhu, você siga outro deus aí honrado, né? Ele dá essa restriçãozinha de que você tem que seguir pelo menos um deus, ser devoto de algum deus que seja honrado. Então, jamais um devoto de Rinin, por exemplo, vai conseguir uma parada dessa. Mas, uma vez que você, por mais que você não seja devoto de Calmir, seja devoto de Linhu, por exemplo, você vai ter que seguir as obrigações e restrições de Calmir mesmo assim. Então, é bom já unir o útil ao agradável, né? Além disso, você já ganha logo de cara a soma do seu carisma nas perícias de guerra e nobreza e também vai ter hospedagem confortável ali e informações em qualquer lugar que seja filiado à Ordem da Luz. Aí fica a critério do mestre, né? Na maioria das vezes. Depois nós temos aqui os 5 poderes da distinção, que são bem interessantes, como eu disse, crescem ainda mais se você for um nobre ou um cavaleiro, tá? O primeiro deles é ataque subjugante, muito legal isso aqui, vai dar um bônus interessante e ainda uma condição no inimigo, tudo, né, fechado aí, bem interessante. Ele fala o seguinte, quando você faz um ataque com uma arma corpo a corpo, então, né, mais uma restrição aí, se você precisa atacar corpo a corpo, você pode gastar 2 de PM para desferir um golpe que eles chamam de subjugante. Isso, o que significa esse golpe, né? Você vai somar o seu carisma no teste de ataque, então perícia de carisma aqui brilha muito, brilha bastante, e você ainda adiciona um D8 na rolagem do dano, tá? E ele fala, se você já soma o seu carisma, você só recebe mais 2 no teste. Então tem algumas habilidades que vão somar carisma ali, né? Vem só mais 2. Ele fala o seguinte, ó, se você causar dano, né? Então acertou, deu certo, beleza? O alvo ele ainda vai ficar vulnerável. Vulnerável faz com que o alvo, a defesa dele seja abaixada. Isso é muito bom, tá? Muito útil. Então você ganha ali por 2 de PM, eu acho que vale a pena. Por 2 de PM você ter esses bônus de ataque, bônus de dano e ainda aplicar a condição vulnerável, cara, vale a pena. O custo-benefício vale, tá? Depois você tem ali Alazão Impressionante. Muito boa essa habilidade aqui. Principalmente se você não tiver uma montaria, né? Mas se tiver, fica bom também. Ele fala que você recebe um cavalo de guerra veterano, um parceiro veterano logo de cara, assim, de graça. E aí, se você já possui uma montaria ali, né, de guerra, você faz com que ela se torne, além de um parceiro veterano, ela também vai se tornar um ajudante iniciante. Então, ela vai aumentar os bônus que ela dá na parte de parceria. Se você não conhece, vale a pena ver lá no livro de regras de Tormenta 20, tá? Fala, olha, se você perder uma, você vai ter que ir lá no Castelo da Luz buscar outra, tá? É basicamente isso. Depois nós temos ali Alcunha. Ele fala que quando você faz uma perícia baseada em carisma, olha aí o carisma aparecendo mais uma vez. Você pode gastar uma quantidade de PM limitada pelos poderes da distinção. Então, eu tenho 2 poderes da distinção, posso gastar 2 PMs. E aí, para cada PM que você gastar, você recebe mais 2 no teste. Então, você vai ter um bônus ali, né, em todas as perícias de carisma. Isso faz com que você possa escalar bastante os bônus, porque se é mais 2 por PM, você tem ali 4 poderes da distinção, né? Só multiplicar.
Depois você ganha ali também, você pode escolher também, né? A armadura da integridade. Ele faz com que na primeira rodada de combate você pode gastar uma ação de movimento e 3 PM. Olha, já é caro, né? 3 PM uma ação de movimento, vamos ver se compensa. Para fazer um teste de diplomacia. Lembrando, né? Diplomacia você já vai ter aqui a alcunha, você tem várias coisas que vão acrescentar nessa perícia. Então é uma perícia forte para o seu personagem. A cada 10 pontos no resultado desse teste, seus inimigos em alcance médio sofrem -1 em rolagem de dano até o fim da cena ou até você ficar inconsciente. Compensa? Acho que compensa. Eu acho que compensa. Imagina que você tirou 30 ali. O seu inimigo vai ter -3 de dano até o fim da cena. Muitas vezes, galera, 3 de dano faz diferença, tá? Faz diferença. Tudo faz diferença. Quem não vai gostar dessa habilidade aqui são os mestres, né? Que vão ter que ficar abaixando 3 de dano aí dos seus... dos seus inimigos. E depois a gente tem aqui Chamado às Armas. Chamado às Armas ele fala o seguinte: uma vez por rodada você pode gastar uma ação de movimento e 3 de PM para encorajar seus companheiros. Você vai gastar movimento e PM, é caro, né? Lembrando, mas você vai dar um buff para os seus companheiros. Vamos ver se compensa? Até o início do seu próximo turno, você e seus aliados em alcance curto, já diminuiu o alcance aqui da habilidade anterior, que fizerem uma ação de agredir, podem fazer um ataque adicional. Por 3 de PM e uma ação de movimento para todos os seus aliados e você darem um ataque a mais, vale a pena? É demais. Vale demais, tá louco. Vale muito, cara. Tá maluco, ainda mais se o seu grupo ele tiver bastante combatentes ali, né, que ficam próximos no ataque, no ataque corpo a corpo, vale muito, tá? Então é isso, galera, ainda deu tempo, ó, então dá pra falar aqui, Cavaleiro da Luz muito bacana, tá? É uma sociedade de cavaleiros muito antiga, importante dizer que eles são autônomos, tá? Apesar deles viverem em Battlefield, eles terem sim uma boa relação com o governo de Battlefield, do Reino dos Cavaleiros. A organização do Cavaleiro da Luz, ela é praticamente autônoma, tá? Existem ligações, mas ela toma decisões que não dependem do reino, podendo fazer várias coisas, e por mais que ela seja, né, tenha a sua sede ali em Norm, os Cavaleiros da Luz atuam por todo o Arton, tá? Por toda a Arton você pode encontrar Cavaleiros da Luz espalhados, beleza? Comenta aí o que você achou, eu gostei, tá? Acho que é uma distinção muito boa aí para cavaleiros e nobres, como eu disse, principalmente. Tem uma outra classe que é boa, que você achou? Comenta aí, eu quero muito saber. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau, valeu!